Você não está vendo um recomeço bonito. Você está vendo o momento mais perigoso da história humana. O instante em que, depois da destruição, a vida é devolvida às mãos de quem sobreviveu. O silêncio ainda é recente, o trauma ainda está no corpo, o chão ainda parece estranho. E nesse cenário, a ordem surge. Sejam férteis, tornem-se muitos, encham a terra. Isso parece bênção para quem lê rápido, mas para quem sente a cena, isso pesa como incumbência. Porque recomeçar depois do fim não tem nada de leve. Recomeçar depois do fim significa que não existe mais desculpa, não existe mais sistema anterior para culpar, não existe mais o conforto de dizer que o caos impediu você de construir. Agora o mundo foi devolvido. Agora a continuidade depende de você. E logo depois de uma segunda camada, mais sombria. Vocês serão motivo de medo e de terror. Perceba o deslocamento. Antes, o homem era o ameaçado. Agora passa a ser o ameaçador. Antes, ele corria. Agora algo recua diante dele. O eixo mudou. E quando o eixo muda, a alma se revela. Porque quase todo ser humano parece controlado quando está sob pressão. A verdadeira natureza aparece quando o controle chega às suas mãos. Então vem a frase que, se você entender, explica metade da tragédia humana. Estão agora entregues às suas mãos. Tudo foi colocado nas mãos de alguém que acabou de sobreviver ao colapso. Tudo, domínio. Continuidade, espaço, expansão, consumo, vida ao redor. E esse é o grande teste, porque o problema nunca foi apenas atravessar a destruição. O problema é o que o ser humano faz quando volta a ter poder depois dela. Hoje isso continua igual. A pessoa passa anos dizendo que, se tivesse oportunidade, faria diferente. E se tivesse autonomia, seria responsável. E se um dia tivesse liberdade, faria algo grande. Mas quando finalmente recebe espaço, dinheiro, autoridade, visibilidade ou controle, não constrói, consome, exagera, ocupa, toma, gasta, se perde. É por isso que esse começo é tão desconfortável. Porque não é uma cena sobre esperança ingênua, é uma cena sobre transferência de responsabilidade. O mundo não foi apenas preservado, o mundo foi devolvido. E toda vez que algo é devolvido às suas mãos humanas, a pergunta não é o que será criado. A pergunta é: haverá estrutura interna suficiente para sustentar o que foi entregue? Essa é a primeira ferida do capítulo. O fim passou. Agora começa algo mais difícil: viver sem a pressão do fim. E é exatamente aí que surge a linha invisível que separa a liberdade de destruição. No meio da expansão aparece um limite. Somente não comam com seu sangue, que é a sua vida. Vou exigir uma prestação de contas. Isso muda o clima da cena. Até aqui tudo parecia movimento, multiplicação, domínio, autorização. Mas de repente surge uma interdição, uma linha, um freio, uma lembrança. Nem tudo que foi colocado diante de você pode ser tratado de qualquer maneira. Porque aqui não se está falando apenas de alimento, está se falando de uma verdade estrutural. Vida não é matéria bruta. Vida não é recurso neutro. Vida não é coisa. Vida carrega peso. Vida exige reverência. E o texto coloca isso com violência bela. Vou exigir uma prestação de contas. Presta atenção no que isso significa. O mundo recomeçou, mas não recomeçou sem cobrança. O poder foi entregue, mas não foi entregue sem responsabilidade. A liberdade apareceu, mas não apareceu sem consequência. Isso é muito diferente da mentalidade atual, que tenta separar autonomia de responsabilidade e poder de prestação de contas. Hoje se fala muito em liberdade, mas pouco em contenção. Muito em expressão, pouco em reverência. Muito em direito, pouco em peso.
E quando essa linha se apaga, o ser humano começa a tratar tudo como objeto de uso. Pessoas como conteúdo, dor como entretenimento, intimidade como mercadoria, relações como utilidade, corpo como vitrine, verdade como ferramenta de dominação. O texto interrompe isso logo no começo. Ele diz: pare. Existe algo aí que não pode ser banalizado. Existe algo aí que não pode ser consumido como qualquer outra coisa. Existe um centro vivo dentro da existência. E tocar nisso sem consciência traz cobrança. Prestação de contas é uma expressão dura, porque destrói a fantasia infantil de que tudo se resolve no impulso. Não, há consequências. Há memória moral no tecido da realidade. Há um peso invisível nas escolhas. Você pode até romper a linha, mas não rompe a lógica que virá depois dela. E isso ensina algo imenso para 2026. O verdadeiro problema da modernidade não é a falta de acesso, é a ausência de reverência. O homem já conquistou espaço, tecnologia, alcance, linguagem, influência. O que ele perdeu foi a noção de que algumas coisas não existem para serem manipuladas sem custo. Por isso esse trecho é tão forte. Porque logo depois de devolver o mundo, o texto diz: cuidado com a forma como você toca a vida. Cuidado com o modo como você usa o que respira. Cuidado com o apetite que cresce quando ninguém mais consegue te impedir. O ser humano quase sempre imagina que seu maior perigo é a escassez. Mas muitas vezes o maior perigo é a abundância sem limite interno. Aqui nasce a primeira disciplina do capítulo. Poder só continua sendo bênção enquanto ele ainda reconhece que existe algo sagrado no que toca. Então vem uma sentença curta, dura, impossível de adoçar. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado. Aqui o capítulo desce um degrau. Sai do princípio e entra na estrutura. Sai da reverência e entra na consequência. E isso é fundamental, porque há coisas que a humanidade só respeita quando entende que não serão absorvidas pelo vazio. Essa frase não foi escrita para agradar sensibilidades modernas. Ela foi escrita para fundar um mundo onde a vida humana não pode ser pisada sem resposta. Ela está dizendo: a existência humana não é descartável. Não se toca nela impunemente. Não se apaga alguém e segue em frente como se fosse só mais um ato entre outros. A razão dada é ainda mais forte. Pois o homem foi feito à sua imagem. Ou seja, há algo no humano que impede sua banalização completa. A dignidade, a assinatura. Há um peso ontológico, não apenas social. A vida humana não vale apenas porque a cultura decidiu atribuir valor a ela. Ela vale antes disso. Ela carrega uma marca que a torna mais do que utilidade, mais do que ferramenta, mais do que número. Esse ponto é decisivo para o mundo atual, onde a vida é frequentemente classificada por performance, influência, posição, ganho ou descarte. Se produz, vale. Se atrapalha, pesa. Se serve, interessa. Se falha, pode ser cancelada. O texto destrói essa lógica logo aqui. Ele estabelece que existe um peso intrínseco no humano, algo que não depende do aplauso, currículo ou imagem. E então o chamado se repete. Tenham filhos, tornam-se muitos. Mas agora ele já não soa igual ao começo. No começo soava como incumbência. Agora, depois da consequência, ele soa como construção responsável. Multiplicar sem estrutura seria apenas espalhar caos. Multiplicar com consciência é outra coisa. Não é só gerar volume, é sustentar mundo. Isso vale para tudo hoje. Empresa, família, liderança, projeto, marca, audiência, rede, patrimônio. Crescer não basta. Multiplicar não basta. O que importa é com que ética e sob qual peso interno essa expansão acontece.
Uma geração inteira foi treinada para pensar crescimento em termos de escala, alcance, números e volume. Mas o texto não deixa isso sozinho. Ele diz: expanda, sim, mas sem esquecer que consequência existe, dignidade existe, resposta existe. O crescimento que ignora o peso da vida vira sistema de exploração. O crescimento que carrega reverência vira construção. Essa cena é uma aula de arquitetura moral. Não adianta entregar o mundo a alguém se esse alguém não souber que há linhas cujo rompimento cobra preço. O texto está fundando o depois da destruição sobre um pilar simples. A vida humana não é manipulável sem resposta. E isso hoje continua sendo uma das verdades mais negligenciadas e mais necessárias. Depois do limite da consequência, vem algo de outra natureza. Vem o pacto. Estou estabelecendo o meu pacto. Nunca mais as águas destruirão. Isso é gigantesco. Porque o que se anuncia aqui não é apenas promessa de proteção, é mudança de regime. O mundo entrou numa nova lógica. Não haverá reinício total toda vez que a corrupção reaparecer. Pensa no peso disso. O ser humano adora fantasiar reset, que era a grande limpeza, o novo começo absoluto, a ruptura perfeita, o ponto zero onde tudo de ruim é removido e a vida pode recomeçar sem marcas. O texto destrói essa fantasia. Ele diz: não, o mundo seguirá adiante com sua imperfeição. O erro continuará existindo. A tensão continuará existindo. A falha continuará existindo. E ainda assim, a história continuará. Isso ensina uma maturidade que poucos suportam. Porque é a gente que só sabe viver sonhando com um grande reinício. Quando eu mudar de cidade, quando eu sair desse trabalho, quando eu começar de novo, quando eu apagar tudo, quando vier a fase certa, o pacto corta isso. Ele diz: não espere dilúvio novo. Não espere uma limpeza cósmica que resolva por você aquilo que precisa ser sustentado no meio do mundo real. Não haverá reset, haverá continuidade. Isso é duro, é libertador. Duro porque significa que você terá que lidar com os restos. Libertador, porque significa que a construção não depende da perfeição ambiental. O mundo não estará puro. Ainda assim, você pode erguer algo. Ainda haverá memória do caos. Ainda assim, você pode continuar. Ainda haverá marcas. Ainda assim, a história não acabou. É por isso que esse trecho não é sentimental, ele é estrutural. O pacto não é uma almofada emocional. O pacto é a fundação de um mundo onde a instabilidade não autoriza o colapso definitivo toda vez que a corrupção volta a aparecer. E o que isso diz para hoje? Diz quase tudo. O problema de muita gente não é falta de capacidade, é vício em ruptura final. É desejo inconsciente de que algo extraordinário venha interromper tudo, organizar tudo, limpar tudo, simplificar tudo. Mas a vida adulta raramente funciona assim. O que ela pede é sustentação, continuidade, trabalho no terreno imperfeito. A grandeza desse trecho está em afirmar: a história humana seguirá, não porque tudo se tornou seguro, mas porque a destruição total não será mais o modo de lidar com a falha. Isso também revela algo belíssimo. A realidade não será governada apenas por juízo bruto. Haverá contenção, haverá memória, haverá compromisso. E isso prepara a cena seguinte, onde o sinal do pacto aparece não como enfeite, mas como lembrança. Então o capítulo oferece uma imagem. Põe o meu arco na nuvem, servirá de sinal. Eu me lembrarei. Aqui muita gente perde a profundidade porque já chega ao texto com a imagem domesticada. Mas não há nada domesticado aqui. O sinal não aparece em céu totalmente limpo. Ele aparece na nuvem, no mesmo campo visual que lembraria ameaça, peso, água, memória do juízo. E é exatamente aí que a lembrança é colocada. Isso muda tudo.
O sinal não é dado para apagar a memória do que aconteceu. Ele é dado para reordená-la. A nuvem continua existindo. O passado não foi apagado. A possibilidade do medo ainda toca o horizonte. Mas dentro do mesmo céu que poderia reativar o pânico, aparece uma marca dizendo: a relação com esse medo mudou. Eu me lembrarei. Essa frase é imensa. O sinal não é apenas para consolar quem vê, é linguagem de autocontenção. É como se a própria realidade declarasse: existe força, existe juízo, existe poder, mas isso não agirá mais da mesma maneira. E aqui é uma lição de sofisticação que o mundo atual quase não entende. Verdadeiro poder não é só capacidade de agir. Verdadeiro poder é capacidade de se conter. Não é difícil destruir. Não é difícil explodir. Não é difícil reagir ao máximo da força. Difícil é ter força e estabelecer limite para si mesmo. Esse trecho ensina uma ética da contenção. E isso serve para absolutamente tudo hoje. Liderança sem contenção vira opressão. Verdade sem contenção vira crueldade. Justiça sem contenção vira sadismo moral. Explicação e exposição sem contenção vira espetáculo. Liberdade sem contenção vira degradação. O sinal na nuvem é uma aula silenciosa. O mundo será governado não apenas por capacidade, mas por compromisso. Há uma diferença entre poder bruto e poder fiel. O primeiro impõe, o segundo sustenta. E repare, o texto insiste, repete o sinal, repete o pacto, repete a memória. Porque esse ponto precisa ser cravado. A realidade daqui para frente não será administrada por impulso do momento. Haverá um eixo. Isso também toca profundamente quem vive hoje em ciclos de explosão emocional e arrependimento tardio. Quantas pessoas vivem como se todo desconforto merecesse reação máxima? Quantas se orgulham de intensidade quando o que falta é contenção? Quantas confundem espontaneidade com ausência de freio? O sinal na nuvem desmonta tudo isso. Ele diz: maturidade não é ausência de força, é força sob palavra. É potência que se lembra, é ação que se submete a compromisso. Por isso essa cena é magnífica. Ela transforma o céu em memória ética e ensina que o oposto da violência não é fraqueza. O oposto da violência é força que aceita limite. O texto então se move de volta ao chão. A partir deles, toda a terra foi povoada. É uma frase simples, mas nela cabe o mundo inteiro, porque ela diz, com serenidade assustadora, que toda a humanidade futura sairá dali. Toda cultura, toda cidade, toda empresa, toda política, toda casa, toda disputa, toda arte, toda guerra, toda ternura, toda traição, toda busca, toda invenção, toda decadência, tudo virá desse pequeno núcleo. Isso deveria nos parar, porque o texto está mostrando que não basta recomeçar em número reduzido. O problema e a glória da humanidade atravessam o recomeço com ela. A destruição do mundo anterior não eliminou a complexidade humana. A arca não produziu seres sem contradição. Ela preservou pessoas. E pessoas levam sua estrutura interna para dentro de qualquer cenário novo. Essa é uma das maiores lições invisíveis do capítulo. Mudar de ambiente não resolve o que continua intacto dentro de você. A pessoa muda de empresa e repete o padrão. Muda de cidade e repete o padrão. Muda de relação e repete o padrão. Muda de fase e repete o padrão. Porque sem leitura real, o humano leva a si mesmo junto para todos os recomeços. Então, quando o texto diz que toda a terra foi povoada a partir dali, ele não está apenas registrando genealogia. Ele está dizendo: prepare-se. O que você vê nesse núcleo reaparecerá em escala global. O que acontece numa tenda reaparece em impérios. O que emerge numa família reaparece em nações. O que parece pequeno no início se espalha. Isso tem implicação direta hoje.
Quase toda decadência coletiva começou como um comportamento íntimo não lido. Quase toda cultura tóxica começou em pequenos gestos normalizados. Quase toda estrutura doentia começou em uma escolha invisível legitimada cedo demais. O texto é econômico, mas brutal. Ele não idealiza o recomeço, ele o observa com realismo. A humanidade continuará sim, mas continuará carregando sua capacidade de construir e de corromper. E é exatamente por isso que o restante do capítulo se torna tão importante. Porque o que vier a seguir não será um acidente aleatório, será uma revelação sobre a matéria-prima com que o novo mundo está sendo erguido. Essa cena prepara o espectador para uma das maiores rupturas narrativas do capítulo. O homem que atravessou a destruição não aparece como herói invulnerável, ele aparece como humano. E é aí que o texto fica inesquecível. Agora a narrativa desce para um nível íntimo, desconcertante. Começou a cultivar, plantou um vinhedo, bebeu, ficou embriagado e se descobriu. Aqui a grandeza do texto explode, porque ele não protege a reputação do sobrevivente, não o blinda, não o deixa congelado como símbolo moral impecável. Depois de ter atravessado a catástrofe, depois de ter sido preservado, depois de ter recebido incumbência, pacto, sinal e futuro, ele planta, bebe, perde medida e se expõe. Isso é devastadoramente humano, porque destrói a fantasia infantil de que uma grande travessia produz automaticamente algo incapaz de falhar. Não produz. Passar pelo extremo não cura necessariamente a estrutura interna. Sobreviver não garante maturidade. Ser preservado não elimina vulnerabilidade. Ter vivido algo gigantesco não impede uma queda silenciosa depois. E veja como isso acontece. Não numa batalha pública, não numa prova épica, não diante de inimigos externos. A queda acontece no pós-caos, no privado, na tenda, no ambiente onde ninguém imagina que algo grandioso está em jogo. E justamente por isso o texto nos atravessa com tanta força. Porque quase todas as quedas que realmente importam não acontecem no palco. Acontecem no espaço íntimo, quando a tensão diminui, quando a vigilância cede, quando a pessoa acredita que agora pode relaxar sem custo. Hoje isso é dolorosamente atual. Há gente que suporta anos de crise, mas não sabe viver em estabilidade. Há gente que funciona sob ameaça, mas colapsa em liberdade. Há gente que constrói imagem de força e se desmonta quando a pressão externa desaparece. Por quê? Porque muita gente não aprende a se governar, aprende apenas a sobreviver. Esse trecho é uma aula contra a idolatria da invulnerabilidade. Ele diz: até quem atravessou o fim do mundo pode cair no privado. Até quem carregou o destino pode se expor. Até quem foi símbolo pode perder medida. Isso não justifica a queda, mas humaniza profundamente a cena e impede a leitura simplista. Mais ainda, o texto não trata a queda como entretenimento. Ele não a, esteti ele não a estetiza. Ele não a explora para gerar fascínio. Ele apenas mostra. E ao mostrar sem sensacionalismo, nos obriga a olhar para algo que preferimos evitar. A fragilidade continua existindo, mesmo depois das maiores experiências. Talvez essa seja uma das verdades mais úteis para quem assiste esse episódio. Não acho que ter atravessado muito te tornou imune. Não confunda história forte com estrutura consolidada. Não suponha que porque você sobreviveu ao colapso, agora sabe viver depois dele. A queda nessa cena não é só sobre descontrole, é sobre a permanência da condição humana depois da travessia. E agora o capítulo se move para a pergunta que o torna memorável. O que acontece quando outra pessoa vê a sua vulnerabilidade? Então vem a frase decisiva: viu e contou. É só isso, mas é tudo.
Alguém entra em contato com a vulnerabilidade alheia e decide transformá-la em notícia. Não decide cobrir, não decide silenciar, não decide preservar. Decide contar, divulgar, levar para fora, fazer circular. Esse é um dos momentos mais modernos de todo o capítulo, porque a queda por si só já era delicada. Mas o texto quer mostrar que o comportamento verdadeiramente revelador não está apenas em quem caiu, está em quem vê a queda. Em estar aí como alguém trata a fragilidade que teve o privilégio ou a tentação de testemunhar. Viu e contou. Isso descreve muito do mundo atual. É a lógica de quem transforma erro alheio em moeda social, de quem usa a falha do outro para obter posição, de quem encontra valor em ser o portador da exposição, de quem vê a nudez de alguém e sente impulso de abrir a tenda, não de fechá-la. Esse gesto parece pequeno, mas ele revela muito. Revela ausência de reverência, revela prazer em circular a falta alheia, revela incapacidade de sustentar a intimidade de uma fraqueza sem transformá-la em narrativa, revela uma estrutura que não sabe lidar com a verdade, a não ser pela via da exposição. Isso não é sinceridade, isso não é coragem, isso não é transparência nobre. Muitas vezes, isso é só fraqueza mascarada de fraqueza. Fraqueza mascarada de franqueza. Porque é a gente que precisa de falha do outro para se sentir moralmente acima. Precisa do erro alheio para experimentar a posição. Precisa divulgar o que viu para metabolizar o próprio vazio. Essa cena é tão brutal justamente porque não mostra um ato de violência física. Mostra algo que a cultura atual banalizou: a violência de expor, a violência de transformar o que era privado em circulação, a violência de usar a verdade sem estrutura, a violência de ver a vulnerabilidade e convertê-la em assunto. Quantos ambientes hoje foram apodrecidos por isso? Quantas equipes, famílias, empresas e relações perderam solo porque alguém viu algo e, em vez de sustentar, decidiu contar? Quantos se vestem de defensores da verdade quando, no fundo, só estão desfrutando do poder de narrar a fragilidade alheia? Essa cena dói porque todos reconhecem o padrão. É o amigo que só comentou, o líder que só compartilhou um contexto, o colega que achou importante avisar, o perfil que só expôs fatos, o grupo que só conversou sobre o que aconteceu. E no fim, quase sempre é uma nudez no centro e alguém ganhando posição ao redor dela. O texto não elogia isso, nem sequer é moldura, apenas mostra, e ao mostrar, condena pela própria estrutura. Ver não é o problema final. O problema final é o que você decide fazer com o que viu. Agora o capítulo responde com uma das cenas mais belas e sofisticadas do texto. Pegaram uma capa, entraram andando de costas, cobriram, não viram. Que coisa extraordinária. Não há negação da realidade, não há fingimento de que nada aconteceu, não há romantização da queda. Eles sabem, eles entendem, eles agem, mas agem de tal maneira que preservam o outro, mesmo no processo de lidar com o erro. Isso é estrutura. Eles não transformam a vulnerabilidade em espetáculo. Não fazem da verdade uma arma. Não usam o acesso à intimidade alheia para conquistar posição moral. Fazem o oposto. Levam cobertura, ajustam o próprio corpo para não ampliar a exposição. Entram de costas. Ou seja, a proteção é intencional. A preservação não acontece por acaso. É decisão concreta. Isso ensina mais sobre maturidade do que muitos livros de liderança. Porque hoje há duas caricaturas dominando tudo. De um lado, gente que expõe tudo em nome da verdade. Do outro, gente que acoberta tudo em nome da paz. O texto não está ensinando nenhuma dessas caricaturas. Ele está mostrando uma terceira via: lidar com a realidade sem transformar a fragilidade do outro em palco. Isso exige uma força rara, exige freio,
exige honra, exige compreensão de ambiente, exige saber que nem toda verdade precisa ser publicizada para ser real. Exige entender que exposição não é a única forma de honestidade. É por isso que essa cena é tão revolucionária para 2026. Porque vivemos numa cultura onde quase tudo é empurrado para fora. Quase tudo quer plateia, quase tudo pede audiência. E nesse cenário, a capacidade de cobrir sem mentir, sustentar sem negar, preservar sem banalizar, torna-se uma forma altíssima de civilização. Pense no impacto disso em empresas, equipes, famílias, amizades e relações. O que acontece no ambiente onde toda falha vira vitrine? Medo, performance, esconderijo, política, cinismo. Mas o que acontece no ambiente onde há gente capaz de entrar de costas com uma capa? Surge confiança, surge solo, surge possibilidade de crescimento sem pânico constante de humilhação. Essa cena não é fraqueza, é autoridade. Porque só quem tem estrutura consegue ver a fragilidade alheia e não usar isso para se elevar. Só quem tem eixo consegue tocar a realidade sem explorar sua dramaticidade. Só quem carrega um senso de ordem maior consegue cobrir algo sem ser cúmplice da destruição. A cultura da exposição chama isso de covardia. A sabedoria chama isso de sustentação. E é aqui que o capítulo se torna inevitável, porque ele está dizendo com beleza brutal: quando você encontra a nudez de alguém, você revela quem é. O texto então desperta da cena íntima para a consequência. Quando acordou, soube. Então vieram as palavras duras, o peso, a maldição, a distribuição do destino, o eco geracional. No fim, viveu e morreu. Essa última parte é desconfortável porque nos obriga a sair da leitura rasa. O que aconteceu na tenda não terminou na tenda. O gesto de expor não ficou isolado como um incidente pequeno. Ele abriu algo, produziu rastro, gerou efeito, atravessou o tempo. E isso é uma das verdades mais negadas pelo ser humano contemporâneo. Nossos gestos raramente terminam onde foram executados. Eles atravessam relações, descendem sobre estruturas, moldam cultura, definem solos. O que você faz com a vulnerabilidade alheia hoje pode se tornar o clima moral de amanhã. A consequência aqui é dura, incomoda e deve incomodar. Porque o texto quer justamente arrancar o leitor da ingenuidade. Ele quer mostrar que decisões aparentemente íntimas podem gerar repercussões maiores do que o instante sugere. Não porque tudo seja mágico, mas porque comportamento estrutura mundo. Se você normaliza exposição, gera ambientes expostos. Se normaliza reverência, gera solo irreverente. Se normaliza a exploração da fraqueza, produz gerações treinadas a se proteger pela dureza, pela mentira ou pelo cálculo. Nada disso fica pequeno por muito tempo. E então o capítulo termina quase secamente. Viveu e morreu, sem romantização final, sem trilha de redenção espetacular, sem insistência emocional, apenas vida, tempo e encerramento. Isso é bonito demais. Porque lembra que no fim, toda a grande figura humana continua sendo humana. Vive, carrega peso, toma decisões, deixa marcas e morre. O que permanece não é a aparência da grandeza, mas o tipo de estrutura que foi plantada no caminho. É por isso que Gênesis 9 é inesquecível. Não porque tem apenas um sinal no céu, não porque tem apenas um sobrevivente famoso, não porque tem apenas uma queda constrangedora, mas porque ele reúne num único capítulo quase toda a complexidade do humano depois do colapso: poder, limite, consequência, pacto, memória, fragilidade, exposição, cobertura e legado. E a pergunta final que ele deixa para nós
Não é religiosa no sentido superficial. É existencial, moral, estratégica e humana. O que você faz quando o mundo volta para suas mãos? O que você faz quando recebe liberdade? O que você faz quando vê a fragilidade de alguém? O que a sua forma de agir está construindo para depois? Porque no fim, não é o caos que define tudo, é quem você se torna quando o caos passa. Loesch e Oráculo.